Aceita, aceita. Então, pessoal, bom dia a todos, tá? A gente vai iniciar nosso quarto dia de curso hoje. Aí, né, o que aconteceu? Foi os assuntos, né, não tiveram vencimento nos dias, né? E aí agora a gente estou passando a parte do ggplot que seria de ontem para hoje. E hoje já teria uns testes estatísticos. Só que eu vou passar os testes estatísticos para amanhã, tá bom? É a parte bem extensa. Então, o ggplot, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o pacote de ggplot 2. Instala pacotes, né? E aí você instala o pacote, ficou vermelho aqui, e aí você instala os pacotes para a gente ter acesso, né, às funções desse pacote aqui. Então, é um pacote que faz gráficos, né? São os gráficos bem elaborados, né? Faz muita coisa esse pacote. Então, vou dar alguns exemplos, né, do que a gente pode usar no ggplot. Então, eu instalei, agora eu vou carregar, tá? Library. E eu vou ter que... Na verdade, aqui o que aconteceu? Eu ia trabalhar, né, que essa aula aqui, ela é planejada para o segundo dia de curso. Então, eu iria instalar uma função aqui, iria instalar o pacote readxl para trabalhar com uma tabela do Excel, mas eu resolvi criar aqui, ó, essa tabela aqui, tá? Então, eu criei uma tabela onde tem o nome das pessoas, né? Coloquei os nossos nomes, tudo, tá? O estado civil, certo? Luísa, você é solteira ou casada? Coloquei aqui você como Solteiro. casada. Solteira. Mas eu vou deixar casado. Tem algum problema aqui? É só para o Não, curso. tranquilo, professor, é só amostrar. Tá. A Gleice, casada. Deixa as duas mulheres solteiras aqui. Fiz uma variação de altura, né? Minha altura, altura do Igor, altura da Bia. Tá certo essa aqui, Bia? Ou é a outra altura? Qual é a tua altura? Quanto que tá aí, professor? Não tô enxergando. Qual é a tua altura? É 1,60. 1,60. Já vou mudar aqui conforme a nossa altura, tá? A Luísa, qual é a tua altura? 1,53. 1,53. Ana Luísa, né? Ana Luísa, tá, 1,53. Maria, qual é a tua altura? Maria. Maria tá aí? Não tá, né? Tá. Então, beleza. Então, alô, tá me ouvindo? Quem tá me ouvindo aí? Bia? Tá, dá Óbvio para que sim. ouvir. Eu não Tá, sei se é Bia. só, eu não sei se é só a minha ou se é da Bia também, mas para mim tá parecendo um pouco embaçado hoje a sua tela. Ah, é? Aqui tá. Embaçado. Embaçado? Eita. Mas deixa eu ver aqui, porque tá funcionando a tela, tá funcionando a coisa aqui, deixa eu ver. Mas tá funcionando normal, mas pode prosseguir, professor. Só tá um pouco embaçado, mas dá Será que é a câmera forçar. aqui? Não sei. Talvez seja a conexão aí do IF. Uhum. Maria, qual é a tua altura? Maria tá aí. Tá, deixa assim, vou deixar aqui. Não falou. A idade, a minha 53, a idade do Igor eu botei 25, a idade da Bia qual é? 22? 25? Qual é a tua idade, Bia? 24. 24. Qual é a tua idade, Luísa? 36. 36. Maria, qual é a tua idade? Não tá aí, botei 36, vou botar 37. A Gleice, botei 28. Atividade física, botei leve e moderado. O peso, ninguém vai querer falar o peso, botei meu peso aqui, tá? Vou até aumentar um pouquinho mais aqui. Tá, isso aqui agora. A da Bia, qual é o peso? 48, eu acho. 18. Luísa, Professor, não sei não. Faz tempo, séculos que não me pesa. Coloca qualquer um aí. botei esse aqui, tá bom. Maria não fala, não vai falar. Não. Tá, beleza, então, vou ver. Elton, Igor, Beatriz, Luísa, Maria, tá. Então, criei esses objetos aqui para criar uma tabela, tá? Então, vou apagar aqui esse troço aqui. Oh, meu Deus. Criei esses objetos aqui, tá? Para
criar uma tabela com isso aqui, com esses objetos, tá? Aí, o que acontece? Eu criei essa tabela aqui. Oi, professor. Quer saber a tua idade e teu peso. Meu Deus. Altura, idade e peso. Altura 1,55 m. Só um pouquinho. Altura, idade. Aumentei 5 aí, mas tudo bem. 39. 39. E o Peso. peso, 61, não sei o resto, não. Deixa, tudo bem, então. Salvamos de novo. Beleza. Tá a tabela, criei essa tabela aqui para a gente fazer o gráfico, certo? O nome da tabela é tabela. Então, aqui foi criada essa tabela aqui, só que os valores estão aí como se fosse fator, né? Aí eu vou criar a tabela, transformar para data frame, tá? Tabela, aqui está mostrando a tabela data frame, a classe dela é data frame, a estrutura da tabela é tudo caractere. Aí eu vou passar, por exemplo, a estado civil para fator, altura numérico, idade, peso numérico, gênero, fator, atividade física, fator. Tá? Passei tudo aqui. Aí agora vai ser a mesma tabela, só que a estrutura dela, né, a estrutura ela mudou. Pode ver que o nome está como caractere, estado civil, fator, altura, idade, peso numérico, atividade física, fator, gênero, fator, tá? Então, beleza, o que eu vou fazer agora? Agora, essa aqui, eu vou criar um gráfico de linhas. Então, o ggplot, ele tem uma estrutura, tá? Ele faz os gráficos com a função ggplot. E ele só trabalha com data frame, então, por isso que eu criei a data frame. Então, o comando, né, a função, ela inicia com o nome da tabela, depois tem uma parte estética, onde vão as variáveis, e depois tem uma parte geométrica, da geometria, né, o tipo de gráfico, linha, barra, ponto, etc, etc. Então, um gráfico do ggplot é formado por camadas, por isso essas somas aqui, né? Então, primeiro, eu coloco o nome da data frame, depois seguido da estrutura de variáveis, que tem essa função aqui, que é a parte estética, né? Então, sempre quando eu for colocar variável no ggplot, no gráfico do ggplot, ele tem que ter essa função AES aqui, tá? E depois, o tipo de gráfico é definido por outra camada, que é a camada geométrica, coloquei aqui linhas, né? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, fez um gráfico com variável peso no X e no Y a altura. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai criar, né, aqui uma estrutura de um gráfico, né? Qual o tipo? Um gráfico de linha, tá? Porque eu botei linha aqui, ó. Eu botei linha aqui, né? Mas existem outras estruturas aqui, né? Se a gente verificar aqui, ó, eu posso criar também um gráfico de pontos, né? Tem vários tipos de gráfico aqui que a gente faz, tá? Gráfico de pontos, point. Então, aqui eu coloco mudo, né? E aí vai dar a estrutura de pontos, tá? Então, assim, a estrutura básica do gráfico ggplot é usar a função ggplot, né? O argumento é uma data frame iniciando, seguido de uma função estética que é relacionada às variáveis, e depois a função geométrica. Isso é a parte básica do gráfico ggplot, tá? Então, aqui a gente tem gráfico de ponto, linha, barra, esses troços todos, a estrutura básica do gráfico. Então, vamos colocar line, deixar o line como estava aqui, tá? O próximo passo, né, eu posso adicionar, pessoal, aí, o que eu vou fazendo? Eu vou adicionando camadas, né? Eu posso criar um gráfico com linhas e pontos. Então, aqui a tabela, eu deixo aqui, né, para a variável peso e altura, tá? Então, faz aqui ggplot, a função ggplot, está aqui, ó, a base do ggplot 2, coloco a data frame, que eu criei agora. Eu posso colocar essa função estética aqui, direto nessa forma. E aí eu tenho que indicar quem é a variável peso. Lembrando que aqui ó, o peso é um objeto, tá? Então, não vai entre aspas, tá bom? O que vai entre aspas é se eu for colocar um nome, tá?
E aí eu vou fazer um gráfico, eu vou procurar a geometria. Então, geometria de linha, né? Opa, line. E professor, a Gleice está pedindo para entrar. Tá, peraí, só um pouquinho. Gleice, pedindo para entrar. Tá, beleza. Tá. Ok. Então, voltando. Olá, bom dia, Gleice, tudo bom? Gleice, desculpa. Tá? Aí eu quero linhas e pontos, eu adiciono. Veja que eu coloquei um sinal de mais aqui. Se você não colocar o sinal de mais, ele não vai adicionar essa camada. Então, tem que ter esse cuidado aqui, GeoPoint. Então, ele já ajuda, né? Então, esse aqui é o gráfico de linhas e pontos. O que vai acontecer? Tem gráfico de linhas ali, né? E aí eu vou adicionar agora os pontos, tá? Então, percebam que tem os pontos ali. O eixo do X é o peso, o eixo do Y é a altura, tá? Beleza. Agora eu quero colocar, né? Então, essa é a estrutura básica, eu falei a vocês, o gráfico é a data frame, a parte estética e a parte geométrica, tá? Então, isso aqui que eu já tinha feito aqui. Então, eu posso trabalhar tanto com mapping AES, né? A estética, ou sem, né? Então, assim, eu posso fazer dessas duas formas aqui, tá? Eu vou até colocar aqui para, né? Que são as duas formas de eu trabalhar, tá? Então, tanto faz eu usar aquela lá ou aquela outra, tá? Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero que eu vou manter essa estrutura aqui, tá? Eu quero colocar, assim, uma coisa para falar aqui, pessoal. Eu posso fazer o gráfico do ggplot, né, de ponto e linha, ou seja, ponto ou só linha, escrevendo aqui, ó, essa função estética aqui, né, ou dessa forma aqui, escrevendo aqui no ponto e na linha, tá? Eu posso fazer isso aí, tá? Então, eu posso escrever esse aqui, ó, estrutura aqui, né, tá? Vou colocar na ggplot. E professor, ela está Oi. pedindo para o senhor aceitar ela, que o senhor não aceitou. Pô, eu tinha aceitado já, pô. Peraí. Ué, cadê? Mas eu tinha aceitado ela. Ela não apareceu aqui, não entrou, não. Ela disse que para ela parecia que faltava o senhor aceitar. Gleice está com problema de conexão, mas está tentando entrar. Eu acho que deve ser a conexão dela, porque não está aparecendo aqui a opção para eu aceitar ela. Tá, eu vou pedir para ela atualizar de novo, tentar entrar de novo. Tá, aí eu entro de novo, tá? Ó, não está aparecendo, tinha que aparecer aqui, né? Certo? Tinha que aparecer aqui, tá, beleza, então. Voltando aqui, pede para ela atualizar, por favor. Voltando aqui, então, eu posso fazer, então, esse gráfico dessa forma aqui, né? Aí, o que eu faço? Né? Vamos supor, eu vou apagar aqui, ó, para mostrar para vocês. Tá? GeoPoint, né? Eu vou colocar a mesma estrutura que eu coloquei. X é igual a peso, Y é igual a altura. Aí eu tenho que adicionar o sinal de mais aqui, né? Aí sinal de mais. Apagar ali. Geoline também. Tem que colocar, então, já coloquei sinal de mais lá. Porque senão ele não vai fazer o gráfico. Geoline. AES, senão não vai fazer estrutura ligada à variável, peso, não pode ficar entre aspas, porque não é um label, tá? Altura, certo? Então, aqui, ó, fiz aqui, vocês podem ver que vai criar outro gráfico ali, linhas e pontos, né? Vamos supor que eu não tenha colocado o sinal de mais, tá? E aí eu pedi, e aqui, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar só o de pontos, porque o sinal de mais está adicionando a camada de mais. Ele não gerou o sinal de linha, o gráfico de linha, porque eu não adicionei a camada da linha. Agora eu vou adicionar a camada da linha, ele vai adicionar, tá? Outra coisa que pode fazer, então, isso aqui é muito bom, né? Esse gráfico aqui, ó. Posso escrever um texto para cada ponto, certo?
Então, ou seja, eu posso colocar um texto aqui para cada ponto. Significa dizer que tem a tabela, um gráfico de ponto e linha. Aqui tem uma função para adicionar texto. Já é um texto. É um texto. Aqui. Vou mostrar para vocês. Olha, eu devia ter escrito aqui texto. É um texto. Label, que é um nome. Agora, esse label é um nome, então, por isso que eu boto aqui. Eu boto, por quê? Por que eu boto entre aspas? Porque vai ser um nome, tá? Não é um objeto, certo? Então, ele vai sair aonde? Ele vai sair no ponto. Vai ser um texto que vai sair lá perto do ponto. Então, aqui, se eu adicionar, ó, olha lá, ponto, tá? Apareceu lá. Aí, esses pontos vão ficar em cima, o nome pode ficar em cima do ponto ou abaixo do ponto. Aí, pode ser adicionado, então, nessa função geotexto, um argumento chamado vjuste, em que o sinal negativo vai dizer que o nome fica em cima do ponto e o sinal positivo, o nome fica embaixo. Então, mesmo gráfico aqui, né, que eu estou fazendo, tá? É a mesma coisa. Aí eu adiciono, tá? Já tem aqui, vou adicionar o vjuste, tá? Esse argumento aqui. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. O nome ponto ficou em cima do ponto, tá? Se eu retirar o sinal, ele vai lá para baixo do ponto. Obviamente, claro, se eu pegar e tirar isso aqui, deixar só como estava antes, ele vai ficar, né, aqui no meio do ponto. Mas aí eu adiciono o vjuste. Aí eu vou ter que, aí a pessoa, né, vai ter que ajustar, né? Ela vai decidir. Por exemplo, aqui, se para aparecer todos os pontos, a gente pode ver que tem um ponto lá em cima que não aparece. Então, aí o que eu faço? Eu faço um ajuste aqui e o ponto fica lá embaixo, tá? Então, nesse ajuste aqui, o ponto desceu. Então, aqui o ponto sobe, tá? E aqui o ponto vai descer. Tá? É Então, professor, é Oi. professor. E teria a possibilidade, por exemplo, assim, no terceiro ponto, o terceiro ponto e o primeiro ponto ficar em cima e o segundo e o quarto ficar embaixo? Olha, eu não sei se existe essa possibilidade. Por enquanto, eu sei que existe essa possibilidade que eu estou te mostrando, entendeu? Separar, né? Ainda teria um nível de programação. Não, porque assim, por exemplo, agora eles Mas estão embaixo, né? Hum. Mas aí o de cima, ele fica em cima da linha, né? Não dá para ler direito, tipo, ponto. Sim. E Não, aí mas os de baixo assim, estão que perfeitos, mas existem outras possibilidades aí, eu não sei se essa possibilidade que tu falou existe, mas existe possibilidade de mudar a cor até do label, do geotexto, tá? Então, você pode mudar a cor do ponto também, né? Porque assim, você vai ter, de acordo com a variável, categorias. Então, vai mudar a cor conforme a categoria da variável, entendeu? Eu escrevi ponto agora, mas eu posso ajustar esse label relacionado à variável nome, tá? Aí eu tenho que não, tá, não, adicionar. não. A minha dúvida era só mesmo sobre a questão de estar em cima da linha, porque assim, tem gente que não gosta, né? Que fique. Não, por exemplo, esse aqui, por exemplo, esse aqui ele está no meio, eu não coloquei, mas ele pode ficar, mas ele está embaixo da linha, ele poderia ficar em cima, né? Aí vai ser uma questão de ajuste pessoal, né? Não, não, eu Entendeu? sei, pois é, mas quando o senhor coloca para cima, e agora que o senhor colocou, os pontos que ficam, olha, abaixo do ponto, aí eles vão para o meio, entendeu? Uhum. Aí sempre vai ter algum que vai ficar a letra, né, a palavra, no caso, em cima da linha. É isso que eu queria entender. Tipo, por exemplo, agora aqui está em cima da linha o ponto 1 e o ponto 3. Aí não teria como eu mudar só esse ponto 1 para ir para cima e o Olha, ponto 3? eu acredito que tenha, mas eu ainda não conheço esses comandos aí, viu? Eu não conheço ainda não. Mas eu acredito que tem. Aqui existem outras coisas, né? Outras, como é que eu vou dizer, alternativas, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui eu posso, eu atribuo aqui a esse, né? Por quê? Porque esse nome é uma variável da tabela, né? Assim como o estado civil, altura. Então, se eu quiser agora dizer que para selecionar o label conforme o nome,
ele vai selecionar conforme o nome irá dar cores, né? Irá selecionar, ele vai, na verdade não vai dar cor ainda, ele vai selecionar conforme o nome. O que ele vai acontecer? Ele vai colocar os nomes aqui no lugar do ponto. E aí, eu não coloco entre aspas, porque a variável é o nome, e aí sempre tem que estar ligado a essa parte estética, né? Aqui no texto. E o VJust, agora, olha só o que vai acontecer. Aí, o que aconteceu? Ó, agora foram os nomes, né? Aí, tá, beleza, aí tá por nome. Agora ficou para cima. Então, eu vou dar uma ajustada aqui. Eu ajusto para baixo, né? Certo? Depois eu ajusto aqui. Vamos por partes. Então, assim, a gente consegue colocar o nome das pessoas, né? E aqui, ó, eu vou começar a mudar, fazer mudança. O que eu vou fazer? Vou começar a fazer uma mudança colocando uma cor num ponto, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu faço o ggplot, né? A minha data frame, tá? Já estou fazendo dessa forma de novo, certo? Quando eu poderia fazer aqui, adicionando a camada, tá? Não, mas é melhor eu fazer assim aqui dentro para não ter que estar escrevendo esse negócio aí, tá? Tá? A esse, tá? X peso, Y altura, tá? Mais geopoint. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cor ao ponto, né? Então, a cor só no ponto. Color usa esse argumento aqui, e a cor, ela é uma palavra escrita, então ela tem que estar entre aspas, tá? Aí, gráfico de ponto e linha, né? Geoline, tá? Certo? Adiciono a camada da linha. E aqui no geotexto, eu adiciono, mantenho ainda, né? Geotexto. Aí, o que vai mudar agora? A cor do ponto. Geotexto, né? Label, né? Vai ser função do nome agora, ou seja, por isso que está, por isso que aparece o nome ali, tá? Eu boto esses lembretes aqui porque não dá para gravar tudo de cabeça. Então aqui tem alguma coisa aqui que está estranha, peraí. Aqui, deixa eu ver. Tabela AES, aqui. Ah, tá. Tá. Agora o que aconteceu? Aconteceu que mudou a cor do ponto. Mudou a cor do ponto, né? Vai dar para a gente mudar a cor do nome, vai dar para mudar a cor da linha, então vai dar para selecionar por isso aí, tá? Aí vou mudar a cor do ponto para azul, certo? Agora, em vez de escrever aqui blue, red, eu escrevo blue. Então, só mudei a cor do ponto para azul. Tá? Mostrando como deve fazer. Aqui eu posso mudar a cor da linha para vermelho. Então, eu tenho que escrever nessa função aqui, color, aqui na linha. Tá? Color. Aí eu mudo a cor da linha. Tá? Aí estou mudando a cor da linha. Mas eu posso mudar também a cor da linha e do ponto. Né? Então, como é que eu faço? Ggplot, na minha tabela, né, a minha data frame, foi criado lá a variável x é peso, y é altura, tá? Mais já um point, quero mudar assim não, eu quero colocar agora a cor na linha, cor no ponto e a cor na linha também. Color. A linha, o ponto azul, né? E aqui o G é um texto. E a pessoa vai, né? Então, texto. Atribuindo aí o label ao nome, para aparecer os nomes, né?
Reajuste com a 1. Então, vai mudar o ponto para azul e a linha para vermelha. Tá, cadê? Ah, não adicionei a camada aqui. Faltou. Estou ficando doido já. Ponto para azul. Ah, já é o point. E a linha para vermelho, desculpa. Então, ponto para vermelho. Então, a pessoa vai adicionando, né? Ponto para azul e linha vermelha. Mudei a cor aqui. Aqui eu fiz o ponto vermelho e a linha verde. Tá? Aí eu adicionei o ponto vermelho e a linha verde. Posso adicionar também a variável nome, uma cor. Então, venho aqui, está aqui dentro dessa função estética. Adiciono aqui a cor. Então, vamos supor que eu vou adicionar a cor vermelha, vai mudar a cor do nome agora. A linha vai ficar verde e o ponto vai ficar vermelho. Então, o nome ficou vermelho, né, porque eu adicionei a variável nome. Aí o ponto ficou vermelho também e a linha ficou verde. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, então é tirar, né? Aqui eu tirei, ó. Posso deixar também assim, ó. Nesse caso está vermelho, né? Eu posso deixar só o nome vermelho. Só o nome vermelho. Então eu posso ficar brincando com esse negócio aqui, né? Certo? Color. Está funcionando aqui. Red. Né? Eu posso deixar também tudo vermelho. Color red, que é tudo vermelho. Então tá tudo vermelho, é uma coisa que eu posso fazer. Tá? Outra coisa que eu posso fazer é adicionar a cor a uma variável. Tá? Então aqui o que está acontecendo? Eu coloco, acionei ao ponto, tá? Mas a cor está atribuída a uma variável gênero, certo? A cor está atribuída a uma variável gênero. Então, por isso que eu coloco aqui essa função estética, que ela está relacionada à variável, e a cor, ela é da variável gênero. Ou seja, se tiver 3 gêneros, vai ser 3 cores. Se tiver 2 gêneros, vai ser 2 cores. Tá? E vai ser um gráfico de pontos. Então, aqui, ó, vai acontecer o que ali? Vai acontecer que tem nesse grupo gênero feminino e masculino. Aí quem é do masculino? Elton, Igor. Quem é feminino? Né, os demais. Beatriz, Gleice, Luísa, Maria. Né? Luísa, tá. Beleza, então, eu posso também aqui, né, poderia fazer aqui, ó, mudar para a linha também, ó. Posso, em vez de botar a função estética no ponto, né, vocês vão ver que vai mudar o ponto, vai mudar a linha. Vão adicionar linhas aqui. Então, dá para interessante para separar, né? Uma linha entre o masculino e feminino, né? E as linhas entre o masculino só e linhas entre o feminino, tá? Certo? Então, assim como eu atribuí a essa variável gênero, eu posso trabalhar também com uma outra. Quais horas que eu tenho aqui na tabela? Tem estado civil. Posso trabalhar com a cor. Voltado ao estado civil. Estado civil tem solteiro e casado, né? Mas eu posso atividade física, que tem leve, moderado e intenso. No caso, atividade física são 3 níveis, são 3 cores diferentes. Então, atividade física, e aí eu posso, né, ele vai dar atividade física diferenciar, né? São 3 níveis, são 3 cores que ele vai colocar aí como padrão. Então, intenso, quem faz atividade física intensa? Aí, segundo a tabela aqui, quem faz atividade física intensa é a Bia, né, e a Gleice, tá? Quem faz atividade física moderada, né, leve, desculpa, Elton e Luísa, né, olhando na tabela, Elton leve e Luísa leve também. Quem faz atividade intensa, quem faz atividade moderada,
né, moderada. Então, aí Maria, né, e Igor. Né? Pela tabela, vocês podem olhar ali, atividade moderada, Igor e Maria. Tá? Então, assim, já dá para... São várias ferramentas que a gente pode usar aqui, né, para trabalhar. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer coloquei em relação à atividade física. Na linha, agora eu posso colocar no ponto. Tá? Então, aqui, ó, aquela na linha, né, que cria essas linhas aí que vão unir. Mas eu posso colocar em relação ao ponto. Né? Nesse caso, tem a linha também, né? Mas se eu quiser deixar só o ponto, eu tiro daqui, ó. Né? Se eu quiser deixar só o ponto, eu vou tirar daqui. Então, o que vai acontecer? Vai criar esses pontinhos aqui coloridos, né? Que é intenso, Gleice, Beatriz, né? Leve, Elton e Luísa, moderado, Igor e Maria, tá? Então, eu posso fazer isso aí também. Então, como eu tinha explicado aqui, né? Já tinha feito isso aqui, a atividade, a cor em relação à atividade física, né? Então, aqui. Nesse caso, com a linha aqui que eu já tinha mostrado, né? Tá? Agora, sim, mudando conforme o estado civil. Tá? Então, aqui eu só estou mudando conforme as variáveis, né? Estou mudando conforme as variáveis, porque aqui a parte básica da tabela é a data frame, a parte estética, que são das variáveis, depois a parte geométrica de ponto, a parte geométrica de linha, atribuindo cor a uma variável, né? E atribuindo o nome a outra variável com aquele ajuste lá. Né? Então, por exemplo, aqui, olha só, estado civil, só tem 2 níveis, casado e solteiro. Então, oferece essas cores aí, né? Então, quem é solteiro? Elton, Igor, Beatriz e Maria, né? Então, é uma ferramenta poderosa isso aqui. Quem é casado? Luísa e Gleice, segundo os dados aqui, né? Que foi colocado, tá? Agora eu vou mudar a linha conforme o gênero, tá? Então, conforme o gênero. Então, na verdade, aqui acontece, eu também coloco essa estrutura AES aqui, né? Por quê? Porque a estrutura, sempre quando eu for colocar variável, eu vou colocar, né, a cor, né? Nesse caso aqui, a cor conforme o gênero, certo? Tá? E aí eu vou fazer isso aqui. Peraí que tem um troço teu aqui. Certo? Ó, então, ele mudou a cor da linha conforme o gênero. Gênero masculino e gênero feminino. Porque eu já tinha feito isso aí. Né? Certo? Eu poderia mudar a cor sem estar relacionado com a variável. Apenas, né, ao gênero. Né? Não apareceu aqui, não. Peraí. Não, mas o gênero é uma variável, desculpa. Desculpa aí, o gênero é uma variável. Eu tenho que colocar o AES, porque o gênero é uma variável. Eu não posso fazer isso aí. Por isso que deu problema, né? Porque o gênero é uma variável. Então, eu não posso deixar de colocar, né? O que eu quero dizer, assim, que eu posso deixar a cor não em função da variável, mas a cor, eu posso colocar uma cor aqui para a linha, tá? É isso aí que eu queria, é isso aí que eu queria fazer. Posso colocar uma cor para a linha, já não diferencio mais, né? Pelo gênero. Quando eu uso essa função a estética, ele já cria uma escala, né? Uma escala para mim. Então, aqui, ó, tá, agora eu quero colocar a cor, né? Deu errado, porque a cor eu quero colocar em função do gênero. Agora sim vai dar certo, tá? Então, um parênteses aqui, tá? E agora sim, aí sempre quando eu coloco em função de uma variável, eu tenho que adicionar a estética e ele vai já adicionar uma legenda, tá? Aí, ó, mudando a cor do texto conforme o estado civil. Agora é o texto. Quando eu falo em texto, eu venho para a função já é um texto. Label, o nome está ligado aqui, ó, o nome, ajustado para
fica acima, e a cor em função, né? A cor em função do estado civil. O estado civil é uma variável, então está dentro da parte estética. A parte estética reúne aqui, ó. Por isso que ele está aqui. Então, o estado civil, o que, que ele vai criar agora? Vai criar uma escalinha estado civil, né? Então, criou uma escala. Estado civil tem 2 níveis, casado e solteiro. Aí a gente pode ver. Então, aí, no caso aqui, está para cima. Eu posso ajustar para ficar para baixo, tá? Aí a gente pode ver aqui, ó, agora ficou para baixo do nome. Aí ficou quem é casado, ficou em vermelho, quem é solteiro ficou em azul. Então, é muito recurso que tem o ggplot, muita coisa que dá para fazer. Então, assim, coisa que a gente nem imagina, né, que poderia fazer, né? Né? Mudando a cor conforme o texto, agora conforme a variável gênero. Vocês estão percebendo uma coisa? É gráfico ponto e linha, e aqui, ó, ele tem que estar dentro da função estética. Aqui, né? Porque ele não o gênero é uma variável, né? Então aí não fez o gráfico. Ó. Por que ele não fez? Porque essa variável, esse gênero é uma variável, então tem que ficar dentro da função estética, senão não funciona o programa. Aí eu tenho que colocar um parênteses para cá, né? Então label, esse parênteses fecha aqui, ó, esses argumentos aqui, e a parte de geometria tem outro parênteses que tem que fechar, por isso que dá do sinal ali. Então, assim, a função ela vai ser entre parênteses e dentro da função terão os argumentos, tá? E eles têm que fechar os parênteses para funcionar. Então, assim, aí o que a gente faz aqui? A gente percebeu? Quem é do gênero masculino fica em azul, é o tom índigo. Quem é do feminino fica em vermelho, tá? Agora aqui, ó, mudando a cor conforme o ponto. Nós temos aqui, ó, tá? Segue a mesma estrutura básica, né? O ponto. No caso, né? No caso aqui, eu tenho a variável, né? E eu estou mudando a cor conforme a variável estado civil, certo? Mudando a cor do ponto conforme a variável estado civil. Então aqui eu só estou mudando o nome da variável. Agora é estado civil, né? Solteiro e casado. Quem é? Acho que eu já até tinha passado isso aqui, né? Quem é casado, quem é solteiro. Mas eu posso mudar, né? Duas opções para mudar. Eu mudo em relação à variável, eu tenho que adicionar a função estética. Em relação ao ponto, que eu tiro isso aqui, e aí eu atribuo uma cor ao ponto, né? Então, vamos supor que eu vou atribuir uma cor ao ponto, né? Então, eu tenho que dizer qual é a cor, né? O ponto vai ficar azul, né? Então, aqui, entre aspas, a cor, né? O ponto vai ficar azul. Então, aqui o ponto vai ficar azul, né? Aqui não precisa desse parênteses, né? O ponto fica azul, né? Só o ponto vai ficar azul, né? Os nomes não. Os nomes ficam, né, em preto. Se eu quisesse adicionar alguma coisa aos nomes, alguma cor aos nomes, né? Que o nome é uma variável, eu tenho que fazer isso aqui, né? Color nome, né? Aí, aqueles parênteses de novo aí. Tá? Aí eu mudo aqui, ó. Aí eu não sei se a tua pergunta seria respondida se mudar dessa forma, Luísa. Luísa, Cadê? olha, o que aconteceu? Olha só, eu não sei se... Que assim, tu falou mudar em cima ou abaixo, né? Botar em cima ou abaixo ali. O que que... Não, na verdade, o que eu estava falando é o seguinte, por exemplo, a sua internet está ruim, que está ficando bem embaçado. Mas Assim, só vou por fazer uma exemplo, ligação aqui. Se cair, eu me coloco de volta. Quem está falando aí? foi a Maria que falou. Assim, olha, a Beatriz, a Gleice e eu, que acho que é de azul ali, estamos embaixo, certo? Aí a Maria, o Igor, o professor Igor e o senhor tá no meio da linha, né? A minha pergunta era assim, se eu poderia colocar a Maria acima do ponto, o senhor e o professor Igor acima do ponto, entendeu? Para Ah, ficar tá. mais com a visualização melhor.
Creio que não dá. Creio que deve dar, né? Mas ele tem que ter uns conhecimentos bem mais aprofundados dessa programação aí do ggplot, entendeu? Mas assim, o que eu fiz aqui não tem muito sentido, né? Botar uma cor para cada, né? Uma cor para cada nome, não tem muito sentido fazer isso aí, né? Entendeu? Aqui, então, o que eu posso fazer? Eu atribuo uma cor, né? Uma cor fixa, né? Ao ponto. Peraí, que tem aquele coisa lá, peraí. Atribuir uma cor fixa ao ponto, né? Então, não tem muito sentido eu mudar aquilo lá, né? Certo? E aqui, no caso, né? Mudei aqui. Bom, vou botar uma escala aqui, vou botar uma variável, aqui, atribuir ao gênero. Tá. Aí. Coisa doida, apareceu aqui. Uma coisa maluca aconteceu ali. Pô, o que é isso? Aqui, alguma coisa aconteceu aqui, viu? Tabela, isso, GeoPoint. Ó, tá aquela aspa ali, viu? Pequenos sustos. Aqui. Aqui também precisa de um parênteses. Agora vai normalizar. Agora, a cor, ela está em relação ao gênero e o ponto também está colorido em relação ao gênero, tá? Certo? Então, mudando a cor, né? A cor do ponto e do nome, né? Conforme o gênero. Então, eu preparei algumas coisas aqui, mas agora estou modificando tudo isso aí. Tá? Agora eu vou mudar a cor da linha conforme o estado civil. Né? Então, vou botar aqui conforme o gênero. Conforme ainda não, conforme... Quais são as variáveis que nós temos aqui? Deixa eu ver aqui, nós temos tabela. Conforme o gênero, estado civil, conforme a atividade física. Atividade física. Então, a cor da linha, conforme a atividade física. Atividade física. Tá, eu já tinha feito isso aí, né? Certo? Agora aqui, eu quero fazer uma mudança de cor conforme o gênero, eu já fiz, né? Então, isso aqui eu já fiz, tá? Eu posso tentar fazer... Agora, assim, eu posso tentar fazer uma mudança de cor aqui, né? Fazer uma mudança de cor aqui, mudar a cor conforme uma variável quantitativa. Ele vai criar uma escala. Então, aqui, ó, eu quero mudar conforme uma variável quantitativa. Então, ele vai criar uma escalinha aqui. Então, no caso, o peso, né? Podemos colocar em relação à altura, tá? E aí ele vai criar uma escala. Né? Então, vou fazer primeiro só de pontos, depois eu faço de linhas. Tá? Então, ele vai criar uma escala aí, ó. Então, vai criar uma escala onde, no caso aqui, eu estou relacionando a altura. Onde o que é mais escuro tem menor altura e o que é mais claro tem maior altura. Então, aqueles que são mais claros, né,
eles têm uma maior altura. Então, Igor e Elton são os mais altos, né? Depois, seguido da Maria, a Luísa e Gleice, né? E a mais baixa seria a Bia, né? Mas eu posso adicionar também em relação, né? Eu posso adicionar uma camada em relação a botar uma linha aí. Online, né? Só botar uma linha aqui e adicionar aqui, tá? E aí eu boto uma linha agora. Acontece que tem uma linha, mas a informação é a mesma ali, né? Entendeu? A informação é a mesma, certo? Posso fazer aqui também. Conforme a linha e o ponto. Aí você vê que também vai mudar a informação, vai ser uma informação pelo ponto e pela linha, né? A linha que está ligando ali Elton, a linha que tem Igor, né? São os mais altos, né? Certo? Maria, a Luísa, né? A Gleice está com o mais alto ali, né? Está com um ponto mais claro. Não sei qual é a altura da Gleice. Vamos ver aqui na tabela. A altura da Gleice. 1,72, né? Então, ela está aqui nessa escala aqui, está aqui 1,72. Eu tenho 1,73, por isso que está ligado a mim. E o Igor, 1,70, né? Então, tá aqui. Tá? Então, aqui, mudei a cor conforme a variável quantitativa, né? Mudando o ponto e a linha. Mudando a cor do ponto e da linha, né? Mudando a cor do ponto. Cor do ponto, a cor do ponto e da linha. Cor do ponto e da linha. Tá? Então, fiz uma mudança aí. Então, cria essa escala de cores quando muda. Aí eu posso também mudar aqui, né? Então, aqui eu já fiz a cor em relação a outra variável da linha, em relação a outra variável, que é a variável peso. Né? Então, ele também vai criar essa escala, só que agora em relação ao peso. Então, a gente pode perceber. As pessoas que são mais pesadas têm cor mais clara da linha, né? É a cor mais clara da linha. E as mais leves têm a cor mais escura. Então, por exemplo, o Igor, pela cor aí, ele é o mais, tem a cor leve, né? Ele está com a cor mais, como é que eu vou dizer, mais clara, então ele está pesando mais, né? Certo? O peso dele é maior. Né? Eu aqui, a parte mais escura, ele está pesando menos. Então, vamos ver a cor o peso do Igor. No caso, meu peso é 93, o do Igor é 88. Né? Agora, a minha cor ali tá estranha, porque deveria ser, né? Eu deveria ser mais leve, né? O peso meu é 93. Ele está vendo na escala ali, né? E o do Igor é 88. Não, essa linha. Não, essa linha aqui. Essa linha aqui. O negócio é mudar o do ponto mesmo. Deixa eu mudar aqui do ponto. Pôr em relação peso, atribuir ao ponto. Que aí também ficou meio confuso. É uma ferramenta poderosa, que tem muita coisa, mas também a gente tem que ver o que fica adequado, né? Por exemplo, aí, ó, agora sim, eu sou mais pesado, seguido do Igor, né? E aí vai ficando mais escuro, né? A Gleice, qual é o peso dela? A Gleice, né? A Gleice está aqui, cadê o peso? 53. Mas então eu e o Igor, aí agora fechou mais, porque ele pode ver que fica confuso. A próxima seria a Luísa, né? E aqui os mais escuros, né? Certo? São os mais leves, tá? Então, assim, dá para perceber aqui que é melhor ajustar pela cor em relação ao ponto, né? Porque fica confuso em relação à linha, tá? Outro ajuste que pode fazer é colocar no nome, né? Outro ajuste que pode fazer é colocar no nome a cor. Então, no nome aqui,
lembrando que tem que dar dentro da função estética a cor em função do peso. Então, só vai mudar o nome agora, né? Aí eu vou mudar o nome aqui. Então, no caso, o nome, os mais claros são os mais pesados, né? Então, a gente vê aqui que Elton, Igor, Maria, né? E aí depois os mais escuros são os mais leves, né? Então, eu poderia também colocar essa função aqui, ó, essa função de cor, né? No ponto, né? E aí, a cor em relação ao peso no ponto, que aí eu acho que ficaria melhor para mostrar, né? Então, aqui. E no ponto também. Acho que eu já tinha até mostrado isso aqui. Tá? Certo? Aqui, outra coisa que a gente pode modificar. Trabalhar com o tamanho do ponto. Modificando o tamanho do ponto. Nesse caso aqui, tá a mesma coisa, né? Aqui, aí usa o argumento size, né? Coloquei o argumento size e ele vai mudar para um tamanho 5. O ponto vai ficar grandão. Quando vai ficar estranho, né? Então eu vou mudando os pontos, né? Se eu botar 4, ele vai diminuindo aqui. Vou mudando a escala, né? Então já viu que o 2 ele é o mais utilizado, né? É o padrão, né? Mas tem ponto, vamos ver, tem ponto aqui também, só que vai ficar muito pequeno, né? Então não compensa também, a ferramenta é poderosa, mas aí tem que ajustar conforme o que a gente queira verificar, né? Então, por exemplo, eu também posso modificar, né? Tá aqui. A espessura da linha, né? No caso, usa também esse mesmo argumento aqui. Então, agora a linha vai mudar, né? Então, a linha vai mudar aqui. Size, né? Certo? E aí, posso aumentar aqui também, tá? E aí, bom, vai ficar estranho pra caramba, né? Então, eu boto o número 1 aqui. Também eu posso, em função disso aí, também colocar nos dois, no ponto e na linha. No ponto e na linha. Botar um ponto aqui. Tá? Modifiquei aqui. Então, olha o recurso que tem, né? Ficou muito estranho isso aqui. Muito estranho mesmo. Não fica muito legal, não. Né? Aqui. Tá? Então, melhor ficar assim. Né? Então, dessa forma é melhor. Certo? Aí mudar, né? Também. Vou botar aqui também. Quero modificar opção estética, cor, só um pouquinho, botar a cor, função do peso, tá? Fora dessa função, o size, bom, então aqui tem os parênteses, tá? Então, mudei aqui, né? No caso, tá, o que aconteceu? Foi criada uma escala de cores, né? E o tamanho do ponto é aquele lá, né? O tamanho do ponto. Vou aumentar o tamanho do ponto. Aí fica jogando, né? Que é o mesmo ponto padrão. Tá? Então, coloquei, atribuí a cor ao ponto e botei um tamanho agora. Adicionei um tamanho. Então, antes só tinha o tamanho, né? Esse aqui era só o tamanho, né? Relacionado ao ponto. Né? O ponto ficou menor. Nesse caso aqui, o tamanho tá fora, tá dentro da função estética, né? Não, desculpa. Função estética tá aqui, está fora. Né? Posso colocar aqui tamanho, né, do ponto relacionado à função estética.
que é da variável cor. Olha só, então, o que aconteceu. A cor do ponto, né, está relacionada à função estética. Né? A cor está relacionada à variável peso, que tem a escala, né, e mudou o tamanho aqui. Né? Então, a escalinha, essa aí, ela está indicando que a variável peso, né, está indicando a variável peso, né, no ponto. Né? Se eu tirar aqui, ele vai fazer o padrão. Né? Então, aqui vai precisar colocar. Agora, só estou considerando a cor do ponto em relação ao peso. Ela vai voltar ao normal. Ali, naquela forma ali, eu vou colocar o quê? Agora eu vou colocar fora da função estética. Fechou o parênteses ali, size, e vai alterar o tamanho do ponto. Entendeu? Né? Certo? Tamanho não, o tamanho do ponto. Né? Certo? Então, tem esses detalhes aí. Tamanho do ponto, né? E a cor do ponto está relacionada ao peso. E aí eu aumento o tamanho do ponto aqui, só aumentando o tamanho do ponto. Tá? Uma coisa ele está dentro da função estética, e outra coisa ele está fora da função estética, né? Certo? Fora nessa situação aqui. Aqui dentro da função estética. Então, isso aqui. Opa. Então, perceba o que muda aqui, né? Certo? Vou deixar fora agora. Então, assim. Por que não mudou isso aqui? Ah, tá. Agora sim. Um erro aqui nesse negócio. Tá, agora mudou porque está fora da função estética, né? Então, o ponto está... A cor está atribuída ao ponto e não o tamanho. Tá? Fora da função estética. Tá, a outra coisa que pode fazer é mudar o tamanho da letra. Aqui já adicionando, né, esse size, né, ao texto aqui. Então, o tamanho da letra, o que vai mudar o tamanho do nome ali. Né? Então, ele vai aumentar, né? Porque não tem... você pode perceber aqui, se eu mudar aqui, ele vai variar ali o tamanho relacionado à variável nome. Né? No caso, vou ver aqui, está dentro da função estética. Né? Opa. Mudou, porque certamente não tem isso aqui. Deixa eu botar no 5 aqui. Tamanho 5 não alterou muito, não. Não vi grande alteração isso aqui. Não vi diferença aqui, não, nas coisas. Não vi grande diferença, não. Ah, tá. Aqui altera o ponto. Não vi alteração
no nome, tamanho do nome aqui. Ah, ele altera mesmo. Vocês perceberam, né, pessoal? Luísa? Sim, professor. Ele altera. Eu não estava percebendo ali, não, viu? Eu não estava percebendo que tinha aumentado o nome. Eu não percebi ali essa mudança, não. Agora que eu olhei, que eu percebi ali. Que agora ele está mudando o tamanho do nome, entendeu? Tá? Size 2, tá certo. Estou mudando, né, o tamanho do nome. Tá? Então, no caso aqui, deixar aqui dentro. Aí volta ao normal. Que está dentro da função estética, né? Muda o tamanho do nome. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer, né? Então, aqui já tinha sido feito, tá? Outra coisa aqui, mudar na linha, né? Em relação ao tamanho da linha. No caso, mudar o tamanho da linha ou do ponto, né? Conforme uma variável. Né, que ele vai mudar, vai criar essas escalas aí. Só que fica muito estranho isso aí, né? Não fica muito bom, né? Mudar aí, né? Os mais pesados são os mais grossos, né? A linha mais espessa mas não fica muito legal, não, né? Não fica muito legal, não. Então, colocar de repente em função do ponto, né? O tamanho em função do ponto, tamanho em função do peso no ponto. Né? Porque aqui na linha não ficou legal, não. Né? Então, calma aí. Aqui na linha não ficou legal. Então, eu coloco no ponto aqui. Ver o que vai acontecer. Estou mudando em relação a um ponto. Aí criou essa escala, porque quando usa a variável quantitativa, ele cria essa escalinha aí. Né? Aí fica mais ou menos, né? Fica mais ou menos assim, isso aí. Tá? Daria para usar também, né? Então, os que têm maior, os mais pesados são os que têm maior ponto, né? Maior tamanho, os mais leves são o menor tamanho de ponto. Então, interessante também isso aí. Tá? Outra informação que pode ser feita aqui já, né? Size em relação, já foi visto, né? Em relação ao peso, mas considerando aqui uma escala, né? Escala no nome. Ele vai mostrar a escala do nome. Então, o que aconteceu? Deixou ali os nomes, né? Só os nomes maiores. Tá? Então, no caso, que tem letra maior é mais pesado, letra maior né, é mais pesado e letra menor é mais leve. Né? Tá? Então, informação, pode fazer aqui. Então, vamos voltar para essa informação aqui. Outra coisa vamos mudar o shape do gráfico, que é o tipo de ponto. Então, aqui, o ggplot tem mais de 100 tipos de pontos. Tá? Então, aqui um exemplo aqui seria o 17, que é um triângulo fechado. Eu quero mudar a forma do ponto, tá? Para o shape 17 e o tamanho número 2. Deixar essa mesma estrutura aqui. Então, aqui eu tenho, ó. Tá? Então, assim, ele mudou para um triângulo. Tá? Aí tem a escala, né? Vamos botar para o 13. Ver o que é o 13. Né? O 13 é isso aqui que eu não sei, esse símbolo aqui, né? Que eu não sei o que é. Deixa eu ver aqui. Ver se a gente muda para ver o que é esse símbolo. Tá, essa forma aqui. Então, né, vamos ver, o 90, o que seria? Aí tem ponto aberto, fechado, aí tem todo tipo, né? Então, tem essa escala de pontos aí. Isso aí seria um tracinho, né?
Então, aí tem que ficar, né, colocando, né, aqui para ver se o que é que muda, né? Tem a escalinha, ó, círculo aberto, né? Círculo fechado, né? Triângulo aberto. Então, a pessoa vai mudando, né? Certo? Tem aqui no Excel, né, que faz, né? Muda, né? Está aqui no caso. O 3, o que é esse sinal de o mais? Né? Então, vou mudar para o 17. 17, né, que é que eu tinha colocado aqui. Que é esse triângulo aí. Tá? Olha, é um monte de coisa para fazer, né? É um monte. Tem que pôr. Dá para mudar. Ontem à noite com a pavimentação da Margarida ali. Fica bem Dá legal. para mudar para o número 8, né? Meu Deus. Certo? Então, a forma do ponto. Outra informação que dá para ver, eu quero mudar aqui, ó, que não é fumante, não. Eu tinha feito antes na tabela que tinha fumante, tá? Aí agora eu vou mudar aqui. Mudar para essa variável estado civil, que tem 3 níveis. Estado civil não, estado civil tem 2 níveis. Estado civil, níveis. 2 níveis, que é casado e solteiro. Casado e solteiro. Então, eu quero mudar aqui, ó. Eu posso mudar também, pessoal, a forma do ponto em relação à variável, né? Então, ela vai ter que ter formas diferentes, tá? Então, no caso, Estado Civil, ele vai ter que dar formas diferentes, né? Aí ele vai lançar a forma aí de acordo com o que ele tem no padrão dele, né? Então, aí, o que ele está lançando aqui? Então, no caso aqui, eu vou mudar o tamanho, né? Botar um size igual a 5, né? Size igual a 5. Para visualizarmos, né? Então ele está mudando, né? Quem é casado, a forma do ponto é um círculo. Quem é solteiro, a forma do ponto é um triângulo. Então, dá para fazer muita coisa, né? Muito útil essa ferramenta aqui. Né? Muito útil mesmo. Tá? Então, é muita coisa que a gente tem para fazer, né? E pode usar, certo? Outra coisa também aqui, né? Mudei aqui para não é fumante, né? Mudar, deixa eu tirar aqui que não é fumante. Mudar o tipo de ponto e o tamanho, né? Que eu já tinha feito aqui, né? Então, vou mudar a variável, né? Vou mudar a variável, botar para peso, tá? Em função do peso. No caso, bom, em função do peso, vai sair uma escala. Aí vai sair uma escala. Só que aí não vai dar para usar isso aqui, porque tem que ser variável categórica, tá bom? Porque o peso é variável contínua e tem vários valores, aí não, né? Então tem que ser uma variável mesmo categórica, tá? No caso aqui, eu vou botar o gênero, aí vai dar certo. Tá? Então já viram que a forma do ponto tem que ser em função da variável categórica, né? Em função do gênero, mudou aqui, né? Eu posso adicionar também a cor, né? Color em função do gênero, tá? Ver se está ok. Uma coisa aqui. Mudei o ponto, né? Mudei aqui a forma do ponto em relação à variável gênero, tamanho. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Se eu consigo fazer aqui. Size. Size em relação a número 5. Se eu consigo fazer isso aqui. Não dá para fazer. Color em função do gênero, né? Estou falando formato do ponto e a cor em função do gênero. Não consigo fazer isso aqui, não. Tá? Consigo modificar
o formato do ponto em função da variável, certo? Vou ver aqui dentro da variável. Mas aqui que eu estou pedindo para mudar o formato do ponto em função do gênero e a cor, né, em função do gênero também. Teria que mudar, né, o formato do ponto e a cor, né? Não sei se poderia fazer aqui, se aceita fazer isso aqui. E aí tem que fazer as tentativas, né, para ver se consegue fazer, né? Tá? Ele não faz a mudança. Acho que eu dei uma... Acho que eu estou forçando a barra aqui, né, para mudar, mas não é possível, né? Então, é possível mudar a cor, né, em função da variável, né? É possível mudar a cor em função da variável, né? Tem duas categorias. Ou é possível mudar o shape, que é a cor a forma do ponto em relação à variável. Mas os dois ao mesmo tempo não dá, tá? Então, aqui, ó, da mesma variável não dá, mas em variáveis diferentes. Então, por exemplo, aqui, né, o shape em relação ao estado civil e a cor em função do gênero. Tá? E ainda acrescentando um tamanho. Então, ele vai criar aqui. Então, o que ele criou aqui? Ó? Então, da mesma variável, a gente vê que não é possível. Mas, em variáveis diferentes, dá. Então, o que eu estou mudando aqui? Estou mudando o formato do ponto em relação à variável estado civil, que tem 2 níveis. E a cor em função do gênero. Então, quem é gênero masculino, né? Então, o tamanho aqui eu vou aumentar aqui, tá? O tamanho eu vou aumentar aqui para 5. Tá? Então, quem é do gênero... Ficou estranho pra caramba. Quem é do gênero... Ah, tá. O símbolo, né, de quem é solteiro é o triângulo e do estado masculino é vermelho. Então, sei Elton e Igor são solteiros, do gênero masculino. E os demais, então, a Gleice, ela é casada e é sexo feminino, os demais, né? Então, aí, quem é solteiro? Né? A Maria, a Bia e a Luísa a Maria e a Bia são solteiras, né? E a Luísa e a Gleice são casadas, né? Certo? São casadas, sexo feminino. Então, dá para fazer esses ajustes só com variáveis diferentes, tá? Outra informação que dá para fazer aqui é colocar nomes, né? Nomes no gráfico, tá? Então, o que acontece aqui? Eu vou colocar aqui, né? Eu tenho a mesma estrutura, que é a data frame, a função estética com eixo X, altura e peso. Estou atribuindo cor em relação à variável estado civil, que fica no tamanho 2 ao ponto, né? Aqui eu coloco mais uma camada, que é chamada labs, tá? Que ela está relacionada, né? Vou colocar um nome do eixo do X. Então, a altura, o peso, a cor está relacionado ao estado civil, tá? Então, aqui, esse nome aqui vai aparecer estado civil, maiúsculo aqui, né? Vou botar aqui também, tá? Certo? Porque a cor está relacionada ao estado civil aqui, no ponto. Só que aqui é apenas o nome, por isso que ele vai entre aspas. E o título, peso versus altura conforme estado civil. Né? Então, ele vai mostrar estado civil lá, altura e peso maiúsculo, e a cor já vai estar atribuída ao ponto, né? A cor do ponto está atribuída ao estado civil, que são 2 níveis. Então, vai aparecer estado civil solteiro e casado. Né? Solteiro e casado, né? Quem é casado é a Luísa e a Gleice, né? E tamanho 2 lá, e o resto é tudo solteiro. Tá? Então, e outra coisa que apareceu ali, apareceu assim, o título do gráfico, peso versus altura conforme estado civil,
e o nome dos eixos, né? Altura e peso. Então, se a gente modificar, né, aqui, se a gente, por exemplo, deixar minúsculo, vai mudar lá né, vai mudar lá na escala deles, né? Então, se eu fizer isso aqui, vamos ver que vai aparecer, ó, minúsculo. Não, mas é em maiúsculo, então eu coloco em maiúsculo aqui, tá bom? Certo? E o peso, tá? Eu coloco aqui. Beleza, então agora vai mudar. Alguma coisa aconteceu aqui, tá, voltou de novo, tá? Então, outra coisa que pode ser modificado, então aqui já foi, né, já falei disso aqui. Então, outra coisa que pode ser adicionado aqui aí botei estado civil, eu posso modificar em relação ao gênero. Então, agora eu só modifiquei, né? O que eu modifiquei? A cor do ponto agora em relação ao gênero. Então, vou deixar maiúsculo aqui, altura. Opa. Altura. O peso também, né? Peso maiúsculo. Aqui é o gênero, que aí eu tenho que colocar a escala, né? Então, vai aparecer o gênero lá, você vai botar acento, esses troços tudo aí. Peso vezes altura conforme o gênero. E aí vai ser gerado lá conforme o gênero. Então, o que aconteceu? O ponto não mudou ali. Por que não mudou? Ah, não, porque isso aqui é outra coisa que eu tinha criado aqui, ó, que a nossa data frame é tabela, tá? E eu tinha criado aqui antes outra com esse nome aqui, por isso que não mudou. Agora vai mudar. Né? Então, aqui vai acontecer em relação, só mudou em relação ao gênero, né? Certo? Tá? Agora aqui, ó, eu quero fumante, né, que eu tinha antes aqui, vou botar estado civil. Então, aqui seria, né, vamos mudar a ordem dos níveis da variável estado civil, conhecendo a estrutura do nosso objeto de dados, né? Transformar estado civil para fator. Bom, na verdade, já estava, né? O estado civil está mostrando o estado civil aqui, né? Aí, o estado civil, a estrutura dele, né? STR, tabela, estado civil, ele é um fator já. Na verdade, o que eu queria fazer aqui era mudar, né? Se tivesse caractere, mudar para fator, tá? Então, não vai alterar muita coisa, não. Tá? Não vai alterar nada mesmo. A não ser que eu queira, mudar a ordem dos níveis, né? Então, por exemplo, eu posso mudar a ordem. O que está acontecendo ali? Vocês podem ver. O que acontece, o que eu queria explicar isso aqui para vocês é o seguinte: quando a gente tem a variável no R, né, como já é fator, o R coloca em ordem alfabética. Né? Então, por isso que aparece, no caso do estado civil, né? Então, o estado civil aqui, deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui mudar aqui a cor em relação ao estado civil. Estado civil. Por isso que vai aparecer casado e solteiro primeiro, tá? Porque ele sempre considera os níveis, né? Porque se é um factor, ele sempre, se fosse um factor já, ele ia considerar em ordem alfabética. O que eu quero dizer aqui é que eu posso mudar a ordem dos níveis. Posso mudar a ordem dos níveis para a ordem que eu achar melhor para ficar, né? Então, o que eu faço? Como é que eu faço para mudar a ordem dos níveis? Tabela, tá? Tabela, estado civil, a variável, né? Objeto ligado à variável, né? Factor, certo? Uma coisa aqui. Factor, tá? E aí eu repito de novo o nome da tabela ligado à variável que eu quero, tá? E aí eu coloco levels, né? Levels, que são os níveis, né? Exatamente os níveis que vocês têm aí, que é casado e solteiro. No caso agora, eu quero que inicie, né? Eu abro a função concatenar, inicie com solteiro. Então, aí, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que tem que ser aqui, ó, tabela, ela tem que ser exatamente igual no level como você escreveu na tabela. Então, é solteiro com letra minúscula,
Então, era casado antes, né? Agora eu quero que inicie por solteiro. Tá? Aí eu vou mudar aqui, ó, casado. Tá? Casado também, dessa forma se escreve. E aí eu vou colocar um label, né? Que é aqui o label. Eu vou colocar o nome mesmo, né? Como é que eu quero que apareça lá no STR, na estrutura de dados, né? Vai mostrar. Então aqui, bom, eu quero que apareça maiúsculo lá. Se eu quisesse colocar tudo maiúsculo, eu colocaria. Eu não vou colocar, entendeu? Solteiro. E é uma coisa, a ordem dos labels segue a ordem dos levels. Então, eu posso colocar maiúsculo, que aqui é um nome que vai aparecer lá na estrutura. Se eu chamar o SRT, né, STR, a função STR, ele vai aparecer lá. Então, aqui no caso, né, peraí. Aqui, peraí. Aqui. Peraí. Não tem isso aqui. Factor. Uma coisa errada aqui. Tem que colocar aqui, agora sim. Por isso que eu vou colocar o parênteses lá no final. Que vai usar a função concatenar. Então, agora ele mudou a ordem. Então, se eu chamar tabela Estado Civil, ele vai aparecer primeiro quem? Primeiro solteiro, né? Então, mudou. Agora, se eu for fazer o gráfico, ele vai aparecer lá, né? Se eu pegar esse gráfico aqui, porque eu já modifiquei, né? Já modifiquei aqui. Ele vai ter que mudar a ordem lá, né? Então, aqui, ó, apareceu solteiro lá. Então, esses ajustes que vocês... É um ajuste que vocês vão fazer, né? É muito importante usar essa mudança, né, de níveis aqui. Dá para trabalhar, para você ajustar, certo? Então, tá, beleza. Né? Então, aqui, a estrutura, né, mostra a estrutura da tabela, né, que ele tá, aí vocês podem perceber ali, o que a gente mudou, Estado Civil. Olha lá, já está solteiro, com letra maiúscula, e casado com letra maiúscula também, né? Já mudou, né? Inclusive, os níveis estão solteiro e casado, que era o que tinha que ter mudado. E se quiser mudar, muda aqui de novo, né? Certo? Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Tá. Beleza, então. Aqui, então, nós estamos fazendo uma tabela, né? De pontos. Então, a cor está associada à variável gênero, tamanho 2, certo? E aí, estão relacionando aqui com o gênero, tá? Cor relacionada ao gênero. A variável é o gênero, por isso função estética, né? Então, aí criou o gráfico, né? Com a cor, né, em função do gênero, né, a cor ponto em função do gênero, certo? Tá? E a linha não tem cor ali. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é mudar os limites do gráfico, né? Então, mudando os limites do gráfico, toda a estrutura igual, adicionando mais uma camada, né, que é limits. Então, aqui a gente tem um limite nosso que é de 50 a 90. Então, eu quero mudar, né? Se eu colocar 55, o que vai acontecer? Vai ter gente que vai ficar de fora, né? A Beatriz ali vai ficar de fora, né? Então, por exemplo, o limite do eixo do Y, né? Que ele vai de 50 a 90, e o outro vai do eixo do X, 1,55 m ao 1,70 m, né? Então, se eu colocar aqui, olha aí, vai dar problema, né? Então, eu tenho que ajustar os limites, então, para todo mundo aparecer. Então, por que apareceu só Elton e Igor, né? Por quê? Porque se a gente for ver o peso, né, a faixa de peso de Elton e Igor, são os mais pesados. Então, aparece só ali o 93,80, né? Mas não vai aparecer as demais pessoas, porque ali é 43, né, de peso. A Bia, 48, a Luísa, 53, tá?
ali a Maria 61, a Gleice 53, então não aparece. Então tem que mudar os limites para elas aparecerem. Então aqui eu vou mudar para 50, vamos ver já quem vai aparecer, né? Então, 1,60 m eu vou deixar. Então vamos ver como é que vai ficar. Bom, ele já começa a aparecer, então vou mudar o limite aqui para 40, né? Aí está faltando a Luísa, né? Então, vamos mudar aqui a altura deles, a altura delas também. A altura começa em 1,70 m, a altura tem 1,55 m, o limite está 1,60 m, então eu vou botar para 1,50 m. Para 1,50 m para aparecer todos, né? O limite do eixo do Y e do eixo do X. Lembra que eu uso a função concatenar, faço um conjunto, né? Agora já aparece todo mundo, tá? Então, eu posso fazer isso aí. Então, essa função limite, eu posso alterar os limites, tá? É uma coisa. Aqui, fazer múltiplos gráficos, mudando, né, a forma do gráfico, a estrutura aqui dentro dele, tá? Nesse caso aqui, mudando até o formato da apresentação dele, né? Mas nesse caso aqui, é para gráfico de barras, tá? Gráfico de barras. Então, se eu adicionar essa estrutura aqui, então aqui, eu seguindo na estrutura antiga, eu vou deixar essa aqui, vou copiar esse gráfico aqui, colocar para lá, tá? Para mudar para cá. Então, deixar essa estrutura aí que já estava. Tá? Aqui era outra coisa que eu queria fazer. Então, aqui adicionando essa, né, eu posso alterar. Então, nesse caso, o que eu tenho? Que gráfico eu tenho aqui? Estou pedindo o ggplot, trabalhar com a tabela. Tabela, gráfico considerando a altura e peso, atribuindo a cor ao ponto, atribuindo a cor do ponto ao gênero, tamanho 2, né, o nome, atribuindo já o texto, altura, peso, atribuído aqui ao gênero, peso vezes altura, conforme o gênero, né, conforme o gênero. Aquelas medidas ali, vamos copiar daqui, ponto Herreiro vai copiar, tá? Aqui adicionando a camada ali, né? Tem que adicionar o mais aqui. Olha que estou colocando essa estrutura aqui, uma abaixo da outra, que seria o indicado. Mas assim, tem a vírgula, eu poderia colocar isso aqui, ó, né? Poderia colocar essa estrutura aqui. E ali eu tenho o sinal de mais adicionado, né? E aí ele muda, né? Essa estrutura aqui, isso aqui é o seguinte: esse face grid, ele muda, que o face grid, ele tem uma estrutura assim, né? Se eu for escrever aqui, ó, face grid, né? Ele tem o que for colocado na esquerda é horizontal, né? E o que for colocado na direita é vertical. E quando acontece de criar um gráfico na horizontal, ele vai criar um gráfico em cima do outro, um nível em cima do outro. O vertical é um nível do lado do outro. E o que não tem nada, eu coloco um tio seguido de um ponto. Então, por exemplo, esse aqui, ele está fazendo o gráfico, separando na horizontal, né, utilizando essa função, para separar por gênero na horizontal, ficando um em cima do outro. Mas poderia trabalhar, né, então, em seguida da vírgula mais o ponto. Então, se eu quiser na vertical, vai ficar um do lado do outro, né? Então, ali está vendo que está o gênero, primeiro está o gênero feminino, né, na horizontal, depois o gênero masculino. E ele, inclusive, separa quem é do gênero masculino, ficou embaixo, quem é do gênero feminino ficou em cima. Mas eu posso colocar lá
Então, eu tenho que colocar aqui, ó, o gênero, tá? Aí, nesse caso, eu tenho que colocar o tio, né? Cadê aqui? Tem que colocar o tio e o ponto. Então, o tio e o ponto. Tá? E aí, agora vai mudar um gráfico um do lado do outro. Vai ficar feminino e masculino. Deu um erro aqui. Bom, a ordem é essa aqui. Ó. Tio. Vou botar o ponto e o tio. Não está aparecendo o tio agora? Ah, eu estou ficando doido. Ó, aí o que acontece? Ele está agora mostrando uma estrutura um do lado do outro. Então, quando for vertical, né, ele vai mostrar um do lado do outro. E quando for horizontal, né, ele vai mostrar um em cima do outro. Então, agora vocês estão vendo na vertical. Então, está mostrando separado por gênero na vertical o quê? Está mostrando o sexo masculino, né, e depois o sexo feminino, seguindo a ordem do nível, tá? Então, só para mostrar aqui. Então, aqui, mostrando por gênero na vertical. Tá? Então, aqui, no caso, está correto aqui a organização. Aqui é outra estrutura, né? Mostrando aqui outra variável aqui, né? Caso eu vou mudar a variável, mudar o nível, vocês podem perceber que vai aparecer na ordem, né? Certo? Então, aqui, a cor em relação, vou botar a cor em relação ao estado civil, tá? Aqui eu vou mudar estado civil, para dar um nome na escala, né? Vou botar maiúsculo aqui, estado civil. Peso versus alturas, conforme o estado civil. Estado civil. Tá? E aí eu vou pedir, eu tenho que mudar aqui também, tá? Bom, peraí. Eu tenho que mudar aqui também, né, a ordem aqui é estado civil, só que eu vou colocar agora aqui na horizontal. Não, eu vou deixar na mesma aí. Vou colocar estado civil aqui. Estado civil. Ah, então, vai ainda colocar um do lado do outro, conforme a ordem que está no nível lá que eu tinha deixado lá no... que eu tinha mudado. Lembra que foi feita a mudança, né? Então, vai ser conforme a ordem. Estado civil, relação peso e altura, conforme estado civil. Vai gerar dois gráficos, um do lado do outro. Então, aqui, o que está acontecendo? Não está aparecendo quem é casado, porque é aquele problema lá da escala. Então, eu tenho que vir modificar aqui, ó. Tem que pegar isso aqui e copiar para cá. Então, tem que copiar para cá para modificar, porque dessa forma não aparece. Era o mesmo problema que a gente tinha lá. Então, eu jogo aqui, né? No caso, posso deixar assim, mas o que é recomendado é trabalhar dessa forma aqui, tá? Recomendações. Então, melhor a gente trabalhar dessa forma aqui. Né? Então, mudou o estado civil, está um do lado do outro, que está na vertical. Né? No caso aqui, gráfico de pontos na vertical, estado civil. Tá? E depois eu vou corrigir esse script aqui, para mandar para vocês, porque eu fiz vários testes aqui, e eu com várias tabelas para conseguir usar isso aqui, tá? Aqui, outra coisa, mudando agora, em relação, colocando duas variáveis. Na horizontal, um gráfico vai ficar em cima do outro, em função do gênero. Então, vai ficar na ordem do nível, gênero feminino ou masculino, não sei qual que estava lá, né? Aí, bom, aqui eu posso saber isso aí também, né? Eu posso saber isso aqui. Então, a tabela, né, aqui. Então, eu posso saber que o gênero começa primeiro o feminino, né? Então, primeiro vai ficar o feminino em cima e o masculino embaixo. E o estado civil, ele vai ficar, né? Ele vai ficar, a ordem do estado civil é solteiro e casado, um do lado do outro. Então, vai ficar o gênero
aqui em cima, né, na horizontal, um em cima do outro, e o Estado Civil vai ficar aqui, na vertical, tá? Certo? Então, aqui vai mostrar. Então, aqui eu tenho que mudar, né? Aqui não é fumante, que é a tabela que eu tinha criado lá. Gênero, aqui a cor, né, em função do gênero, a cor em função do gênero, conforme o gênero. Cor do ponto, tá? Cor do ponto, conforme o gênero. Conforme o gênero. Então, aqui você vai ficar assim essa estrutura. Então, aí vai mostrar, ó, como eu falei para vocês, o gênero, né, vai ficar um em cima do outro, na ordem do nível que está lá na função, como vocês viram aqui. Então, o feminino, aí vai ter aquele problema de escala de novo. Então, aí, para aparecer, eu vou copiar daqui, para aparecer todo mundo, né? Vou jogar aqui na escala, vou adequar a escala aqui, né? Adequei, agora vai aparecer todo mundo aqui, tá? Então, assim, ele é separado por util, né? E quando não tem nada, a pessoa coloca um ponto. Então, se eu deixar sem nada aqui, só vai aparecer na vertical, só vai ficar o Estado Civil, né? No caso, tá na vertical, tá aqui, o Estado Civil, só vai ficar o Estado Civil. Não, vai desaparecer ali, ó, né? O gênero, ele vai desaparecer, vai ficar só o Estado Civil, que é solteiro e casado, e o gênero vai manter a cor do ponto só, né? Então, porque quando tem esse pontinho aqui, é porque não tem nada, né? Então, aí se eu coloco, se eu volto de novo o gênero, agora sim, então, ó, aí volta de novo. Ah, eu quero fazer um gráfico que vai ficar só o gênero. Então, eu tiro o Estado Civil, coloco o ponto vai indicar que não tem nada na horizontal, na vertical, sim na horizontal. Então, o gênero está na horizontal, vai ficar agora um em cima do outro, começando pelo feminino, depois o masculino. Então, um em cima do outro. Está aqui feminino, né? Aí a escala tá na escala, né? Elton, Igor, né? Masculino e o feminino em cima, tá? Aqui em cima aqui no gráfico aqui, tá? Então, mudando, só estou fazendo essas mudanças aqui, né? Aqui é o mesmo gráfico, só que está considerando o gênero e só vou mudar aquela escala lá, agora só inverteu, né? Só fez uma inversão aqui, tá? Fez uma inversão aqui e, né, mudei a escala para aparecer. Agora vai mudar, Estado Civil primeiro e o gênero depois. Estado Civil vai ficar um em cima do outro e o gênero vai ficar um do lado do outro, né? Mudando o Estado Civil, né? Estado Civil um em cima do outro e o gênero um do lado do outro, tá? Então, eu vou mudando, né, isso aqui. Aí eu fiz aquelas mudanças, né, agora são aquelas mudanças que já tinha sido feito, né, que aí estão se sobrepondo aqui, tá? Certo? Já como gênero. Outras, aí tá, bom, aqui já é a estrutura repetitiva, né, então aqui eu até já vou pegar essa escala para aparecer todo mundo aqui. Então, muitas coisas se repetem, tá? Aqui, tema do gráfico, que seria a estrutura de cor que tem, né? Cor e tipo de letra. Eu posso adicionar essa função tema e modificar dentro do gráfico, deixar mais escuro, deixar mais claro, né? Então, continuamos tendo ainda a tabela com o data frame, a estética, essas variáveis, a cor atribuída ao ponto, né? A cor atribuída à variável estado civil, né? No ponto, tamanho, altura, estado civil, vou botar maiúsculo, que ele vai criar a escalinha, né? Então, quando tem a cor atribuída à variável, ele vai criar uma escala, né? Vezes estado civil. Então, aqui o título, eu vou botar maiúsculo aqui. Então, ter aqui a variável estado civil, tá? Para ficar ajeitadinho e tudo. Vou pegar aquela escala ali para aparecer, tá? Vou pegar a escala para aparecer. E aí, né? Vou colocar aqui para aparecer. Colocando estado civil na horizontal, um em cima do outro, e o tema, ele vai mudar
vocês vão perceber que vai mudar aqui dentro do gráfico, né? A estrutura, a de cor, tudo. Então, aqui, ó, que vai aparecer que mudou, ficou dessa forma aqui, né? Então, aí tem vários que você vai escolher, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui, né? Vou mudar esse ajuste aqui. Esses são ajustes que a pessoa vai fazendo, né? Então, aí já aparece todo mundo. Mas aí eu posso mudar, né? Tem um leque de mudanças que eu posso fazer, usar o argumento e aí, desculpa, aí aqui, ó, usando o argumento tema, né? Nossa, não, tô louco, usando aqui. Para o clássico. Como é que é o clássico? Aí vocês vão escolhendo, né? Aí é uma coisa que vai depender de cada pessoa, né? Que vai fazer, tá? A pessoa vai tomar a decisão qual que ela acha melhor para usar, né? Então, Gray, né? Que é aquele lá. Aí tem, eu usaria esse aí, né? Acho interessante esse aí. Mas aí tem outros, né? Tem um mínimo, né? Dá uma economizada na cor aí, certo? Tá? Então, estou vendo aqui quem é solteiro está em vermelho, né? Pelo estado civil, né? Está em cima do outro. Quem é casado está embaixo. Então, separa bem, né? Aí, mudando aqui, vai mudar a tema dele, né? Vai mudando a tema, tá? Aí, só mudança de tema. Né? Então, aqui o dark fica dessa forma aqui, né? A gente vê que onde é que eu mexi aqui, o ajuste aqui, no reajuste, o ponto tá em cima, então eu ajeito aqui, aí ficou, ó, ajustou lá, ó, tá? Aqui já é outra, não, já tinha passado isso aí, né? Até vou tirar aqui para não ficar ali. Já tinha passado isso aí. A escala, se eu mudar, não vai aparecer. Então a pessoa vai montando. O bom é o seguinte, é que fica tudo salvo no script do projeto de vocês. Então, você já tem essa fórmula para usar para sempre esses gráficos aí, né? Certo? Tá? Agora, o gráfico de barras. Pessoal, vocês querem dar uma paradinha agora e uns 10 minutos a gente seguir? Pode ser, Alô? professor. Pode Então, ser, professor. vou dar uma parada fazer um lanchinho só, né? Um lanche aí e para as baterias recarregadas. Então, eu vou travar aqui vou parar a gravação, tá bom? Certo? Ok. E aí a gente volta daqui 10 minutos. Falou.